Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira, comigo, Mariana Leitão. E hoje vou falar sobre a presidência portuguesa da União Europeia. E com muita pena minha, não vou falar pelos melhores motivos, muito pelo contrário, pois voltámos a assistir a mais um assalto ao dinheiro dos contribuintes. Mas vamos tentar fazer aqui uma análise um pouco mais detalhada. Ora, de acordo com notícias que saíram a semana passada, a presidência portuguesa da União Europeia gastou já um total de 8 milhões e 300 mil euros em cerca de 200 contratos efetuados no âmbito desta presidência. Algumas destas empresas que foram contratadas representam situações bastante caricatas, como o caso de uma empresa com o capital social de 2 euros e que foi contratada por ajuste direto apenas um mês depois de ser constituída. Outra foi contratada apenas 2 semanas depois de ser constituída e teve um contrato também por ajuste direto de quase 100 mil euros. Mas eu gostava de incidir este meu comentário mais até sobre o tipo de gastos, que foi no fundo aquilo que me deixou verdadeiramente perplexa, considerando a atual situação que todos os portugueses vivem, em que temos uma crise sanitária e uma crise económica que nos deixou fechados em casa e na penúria, onde os apoios do governo se têm revelado claramente insuficientes e onde todos os dias, infelizmente, vemos pessoas atiradas para a miséria. E por isso há situações que considero serem uma verdadeira afronta. Ora, temos vários contratos no meio destes quase 8 milhões que são contratos para brindes. Gravatas, lenços de senhora no valor de quase 70 mil euros, mais 20 mil euros em caixas para colocar as ofertas, cerca de 27 mil euros para ofertas de produtos alimentares e outros 20 mil euros em chocolates. Ora, estamos no meio de uma pandemia, com uma crise económica e social gravíssima e a depender de bazucas europeias para sobreviver. Faz algum sentido andarmos a dar brindes a quem quer que seja? Num dos países mais pobres da União Europeia, que é o nosso, em circunstâncias normais, isto já era um ultraje. Considerando a atual situação de crise, considerar sequer a hipótese de dar brindes no âmbito de uma atividade institucional é absurdo e desconsiderante para os portugueses que tantos sacrifícios já têm feito. Ainda para mais, quando os valores são aqueles que indiquei. Ora, estamos aqui a falar de mais de 120 mil euros em brindes. Além disto, foram gastos mais 60 mil euros em roupa, fatos e camisas para os colaboradores, nomeadamente para motoristas. Motoristas esses que depois vão conduzir as viaturas topo de gama que foram alugadas em contratos que já ultrapassam os 600 mil euros. Poder-se-ia dizer que os contratos beneficiam empresas portuguesas que têm colaboradores e que pagam impostos. Mas a ausência de transparência nestes contratos, o facto de haver inúmeros casos de empresas constituídas meses ou semanas antes, que nunca tinham fechado mais nenhum contrato com qualquer entidade que não os associados à presidência portuguesa da União Europeia. Ou seja, empresas sem histórico contributivo, sem sabermos quantos colaboradores têm, se há outras empresas que prestam o mesmo serviço no mercado, a que preços, tudo isto me parece muito desajustado e completamente desproporcional à realidade que estamos a viver. Enquanto os portugueses estão fechados em casa, em teletrabalho, com os filhos em telescola, a fazerem esforços hercúleos de conciliação entre o trabalho e o apoio aos filhos, muitos de nós em situação de grande aflição por redução dos rendimentos familiares, temos uma presidência portuguesa da União Europeia literalmente a viver à grande e à francesa. Só falta mesmo assistirmos ao António Costa um dia destes vir dizer: se não têm pão, comam brioches. Muito obrigada a todos e até para a semana.